Oi gente, uma boa tarde para vocês e eu espero que esse vídeo chegue aí na sua casa, encontrando vocês felizes, tranquilos e muito bem de saúde. Hoje eu vim aqui bater um papinho com vocês sobre um assunto que é difícil para muita gente, para algumas pessoas não. Vamos falar da partida? Vamos falar da morte? Gente, a gente fala de tantos assuntos, de tantas coisas que a gente não tem certeza. Mas quando é para falar da nossa grande certeza, talvez a única certeza que a gente tenha durante toda a nossa passagem aqui, por nossa vida na Terra, a gente tem receio de falar, que é a morte. E é muito importante falar, e é muito importante dar oportunidade para o outro falar. Vou contar uma coisa para vocês. Quando a minha mãe estava muito doente, eu falei para vocês, eu era muito criança, né? Ela adoeceu, eu tinha 12 anos. Ela ficou 4 anos doente e aí ela desencarnou, faleceu. E por várias vezes eu lembro que ela tentou falar comigo sobre a morte dela. E tentou, imagino, né, que ela ia tentar me preparar até de forma prática para esse momento. Mas eu não aceitei ouvir. Hoje, eu entendo que eu era uma criança, né, e que eu não posso me culpar por isso, mas eu tenho um arrependimento. Não é um arrependimento que dói, mas, poxa, eu queria, hoje, saber o que minha mãe tinha para me dizer. E hoje eu entendo que ela falar era importante para ela, não só importante para mim. Então eu tenho esse arrependimentozinho e essa curiosidade, o que a minha mãe queria me falar? E o que isso teria transformado a minha vida se eu tivesse escutado? Então, às vezes a gente encontra pessoas que estão vivendo um processo de morte, que estão numa doença, às vezes em fase terminal, uma doença muito grave, que pode ser até que tenha condições, que tenha recursos, que a medicina tenha recursos ainda para tratar, mas que os tratamentos são sérios. Por exemplo, às vezes uma das opções seja uma cirurgia. E cirurgia é uma coisa séria, porque tem anestesia, tem corte, perda de sangue, tem um corpo aberto a bactérias, a vírus, enfim, tantas coisas podem acontecer. Então, às vezes, um amigo vai passar por uma cirurgia e existe ali um desejo de falar da morte, um medo de morrer que precisa ser expressado, precisa ser ouvido por alguém. Quando acontecer, quando um amigo seu chegar para conversar, ouça. Não faça como eu fiz. Ai, não quero ouvir. Faça não. Ouça. Pergunte a ele, como isso é para você? Como você está se sentindo? O que eu posso fazer por você nesse momento, além de te ouvir? E deixe que ele se expresse ou ela se expresse. Às vezes é uma doença mesmo terminal e a pessoa está lidando com essa passagem, com esse ciclo, né, que está se fechando. Para ela, isso está claro que esse ciclo está se fechando, que parece que a data está próxima. Mas para nós, o ciclo também está se fechando. Só que a gente não tem tanta clareza. E às vezes se fecha mais rápido do que a gente imagina. Essa minha amiga que se foi ontem, ela não tinha, eu acho que ela não tinha ainda 50 anos. Ela estava na faixa dos 40. Eu tô com 62 e quando a gente pensa no envelhecer, num ciclo natural da vida, eu iria antes, ela ainda ficaria por muito tempo. E de repente, foi. De repente adoeceu, de repente partiu. A gente nunca sabe. Então vamos falar sobre isso. Vamos
ser o que a gente pensa, vamos falar dos nossos receios. Vamos pensar, e se fosse amanhã? E se fosse amanhã? Se eu recebesse um aviso, olha, o seu dia é amanhã. Amanhã você desce do trem. Amanhã acabou essa viagem, você vai para outro espaço, para outro plano. O que eu faria? Eu acho que eu ligaria para algumas pessoas para me despedir e para dizer o quanto eu as amei e o quanto eu as amo, para dizer que todas as briguinhas, as rusgas foram bobagens diante de todas as coisas bonitas que nós vivemos. Eu também acho que eu ia pegar lápis e papel e ia escrever para os meus filhos orientações. Coisa de mãe, né? Mas eu ia falar assim, olha, tal documento em tal lugar, faz tal coisa, seguro disso, enfim. Ia dar um monte de orientações para facilitar a vida dos meus filhos quando eu morrer, para eles não terem que ficar tudo perdido procurando documentos, sabendo o que a gente faz, o que a gente não faz. Mas aí vem outra pergunta. Então por que a gente não faz isso agora? Por que a gente não faz agora? Porque a morte, às vezes, vem e leva a gente de surpresa. Para o trem numa estação qualquer que a gente não imagina e a gente tem que descer. Por que a gente não faz agora? Vamos pensar sobre isso? Amadurecer essa ideia? Viver como se esse fosse o último dia. Se esse fosse meu último dia, como é que eu ia querer chegar do outro lado? Digamos que quando eu chegasse do outro lado, eu me encontrasse com um espírito de muita luz, eu me encontrasse com Jesus. O que eu ia querer dizer para ele? O que eu ia mostrar de mim para ele? Eu ia querer dizer, Jesus, você não sabe. Quando eu pensei que podia vir para cá rapidinho, eu resolvi todas as minhas pendências. Eu me resolvi com as pessoas que eu tinha desentendido. Ficou tudo bem, nossa, ficou tudo legal. Então eu cheguei agora aqui, Jesus, em paz. Estou feliz porque eu deixei tudo arrumadinho. Eu não deixei rabo para ninguém puxar. Eu fui lá e acertei tudo que dependia de mim. Não é legal? Não é legal a gente poder partir tranquilo? Outra coisa que eu penso e os sonhos? Sabe aqueles sonhos que a gente deixa para as férias? Que a gente deixa para daqui 2 anos? Esse sonho, esse daqui 10 anos, quando eu estiver aposentado. Esses sonhos podem não se realizar. Por que a gente não realiza logo? Tudo que é possível. Esse sonho meu que é para daqui 2 anos, será que eu não consigo realizar ele agora? Será que eu não consigo me ajeitar? Porque agora a minha prioridade é outra. Minha prioridade agora é realizar. Porque eu sei que eu vou partir rápido. E a gente vai partir, gente. Não dá para fugir disso. Não dá. Quem tem a minha idade, ou quem está próximo disso, 62 anos, já viu muita gente partir. Quando a gente é criança, a gente meio que não entende muito, né? Não é uma realidade. Mas depois de décadas de vida, a gente já se despediu de muita gente. Então está na hora da gente entender a nossa finitude. E entender que a gente tem pouco tempo e tem que usar esse tempo para fazer coisa boa. Coisa boa para a nossa evolução, para a gente chegar do outro lado e falar, construir. Construir. Não chegar do outro lado e falar, cara, destruir. Destruir, falei mal, inventei, fiz fofoca, prejudiquei, roubei.
invadi, desrespeitei um lar, desrespeitei uma família. Já pensou a gente chegar do outro lado com essas informações sobre nós? É ruim, né? Eu acho muito ruim. Então, vamos pensar agora, porque dá tempo, porque a gente está aqui. E vamos fazer hoje o que é para hoje, porque tudo é para hoje. O amanhã pode não chegar. Gente, é uma conversa difícil, mas é uma conversa importante. Quando alguém perto de você estiver passando por uma situação com risco de morte, ouçam essa pessoa. Deixem que ela fale e não fique minimizando ou negando os sentimentos dela. Não desvalidem as coisas que ela diz. Deixe que ela se encontre, que ela se veja falando com você, para que isso a ajude a resolver tudo que ela precisa resolver para partir em paz. Para partir sem nenhuma mochila, sem nenhuma bolsa, sem nenhuma carteira, livre, sem peso nenhum. E você pensa sobre isso? Vamos falar sobre isso, gente. São conversas difíceis, mas são conversas necessárias. Um beijo.